Olá, professoras, olá, professores, diretoras, diretores, muito bom dia. Nessa terça-feira, 6 de agosto, estamos aqui para conversar sobre o nosso bônus, né? Um assunto super importante. Estou aqui com o Vinícius, nosso secretário executivo, Boa tarde. e estou aqui com o Michel, coordenador da CITEM, responsável pelos dados aqui do estado de São Paulo. Bom dia a todos, para conversar sobre esse importante assunto. Eu conversei com as diretoras e os diretores na semana passada sobre o evento que a gente vai ter agora no final de agosto, nosso grande encontro de diretores no final de agosto e no começo de setembro. Estamos muito animados preparando o nosso encontro. E lá eu conversei um pouquinho que a gente ia ter mais duas lives, né? Uma para falar do bônus, que é hoje, e uma para falar do Super BI, que a gente vai fazer na semana que vem. Eu vou falar também um pouquinho no final dessa live sobre adiantar algumas coisas do Super BI. Então, primeiro, né, eu sempre gosto de agradecer a todos pelo trabalho que a gente tem feito e queria aqui falar novamente, né? A gente se destacou muito no primeiro semestre de 2024, então as escolas fizeram um esforço muito grande, principalmente na qualidade da aprendizagem, no aumento da aprendizagem, chamar o aluno para dentro da escola, dar os conteúdos, passar as aulas com mais afinco, e isso resultou no quê? Qual o grande resultado que a gente tem? Maior frequência escolar. Então, isso não é brincadeira, esse número é espetacular. A gente vinha analisando dados históricos, mesmo antes da nossa gestão aqui, que a frequência escolar estava sempre perto de 80%. Em 2023, a gente rodou o ano todo com 78%, 79%. E agora, neste ano, tivemos entre 84% e 85%. Como eu falei na semana passada, são 150 mil alunos a mais todo dia. Tá? Isso é fruto do trabalho dos nossos incríveis profissionais. Então, realmente, parabéns. O aluno vai para a escola quando ele vê mais significado para a escola. Né? Então, é a busca ativa, é a escola mais acolhedora, é mais aprendizagem, aulas melhores, profissionais mais acolhedores, mais dedicados. Então, realmente, esse esforço é recompensado com o nosso aluno em sala de aula, aprendendo mais. Muito obrigado. Além de vários outros indicadores que a gente teve, maior participação na prova paulista, maior nota na prova paulista, uso das tecnologias, multiplica crescendo muito, os nossos programas também sendo muito usados como material digital, a educação profissional sendo implantada, crescendo. Então, o provão, né, a adesão que a gente viu ao provão no final do ano passado. Então, a gente está muito orgulhoso, né, dessa rede que tem construído uma educação realmente melhor e que em 2024 deu um grande salto. Só para finalizar essa primeira parte, a gente também arrumou, né, a grade do ensino médio, que era uma questão que os professores e professoras reclamavam muito, a grade do ensino médio, e a gente entrou esse ano com um novo ensino médio aqui em São Paulo, que em parceria com a rede tem feito muito sucesso, os alunos têm gostado, os professores têm gostado, então estamos muito felizes aí como esse ano tem encaminhado. Vamos falar do bônus? Bora. Tá bom, então a primeira parte a gente vai falar do bônus 23, 24, né? E que a gente já fez o pagamento realizado no mês passado, não é o foco dessa live, tá? O foco dessa live é o bônus 24, 25, mas, Vinícius, a gente tem que falar um pouco sobre esse bônus, tá? Para respeitar um pedido, né, que os diretores, que os dirigentes fizeram, para que a gente pudesse esclarecer eventuais dúvidas, então a gente, de uma forma muito transparente, muito franca, está trazendo essa explicação aqui para vocês. Tá bom? Então, um dos pontos principais é o seguinte: cerca de 800 escolas ganharam ou o prêmio ouro ou o prêmio diamante, né? Um salário ou 2 salários. Então foi 800, você lembra o número exato, Michel? Por volta de umas 820. Foi um pouco maior do que esse número, porque com algumas revisões que foram solicitadas, esse número aumentou. Então, 820 escolas, né, receberam o bônus. Então, e quem não recebeu, obviamente, ficou super chateado, ficou triste, tá? E a gente também ficou triste com vocês, e a gente está acreditando que o bônus 24, 25 vai ser muito melhor, e a gente vai ter mais comemorações. Então, a gente sim está triste com o bônus 23, 24, só que teve gente que falou que foi injusto.
tá? E é isso, a gente também precisa falar aqui que a gente precisa mostrar a justiça do bônus e a clareza do bônus, a transparência e o cumprimento das regras, tá bom? Então, sobre isso a gente precisa falar. A gente, exatamente um ano atrás, praticamente um ano atrás, se eu não me engano, ou 31 de julho ou 1º de agosto, a gente fez a live do bônus 23-24, onde a gente se comprometeu com os fatores SAEB, né, a avaliação nacional, frequência escolar e participação na prova. Tá? E por que eu posso dizer que o bônus houve justiça? Tá? Todos que bateram, levaram. Se a tua escola, né, você teve acesso à tua nota do SAEB, você teve frequência de alunos e você teve participação na prova de 80, todas as escolas levaram. Então a secretaria cumpriu, né, as metas. Então houve justiça, tá? A gente pagou para todos os que a gente tinha se comprometido a pagar. Tá? Então isso é muito, muito importante. A gente está triste por ter pago menos do que a gente gostaria. A SEDUC aqui, principalmente, trabalham mais de 2.000 profissionais, por muito pouco a gente não bateu a meta ouro. Infelizmente, ninguém aqui recebeu também. Né? Então a gente está triste, mas o pagamento foi justo, foi exatamente no que tinha sido prometido. A gente prometeu, se comprometeu com o SAEB, né, se a escola bateria a meta, com frequência escolar e com frequência na prova. Bateu, levou o ouro ou o diamante. Infelizmente, muitas não bateram. Aí você pode perguntar, poxa, mas no Diário Oficial saiu SARESP, né? E vocês falaram em SAEB. Então, o Vinícius vai comentar um pouquinho sobre isso. O que é importante esclarecer, gente? A gente, quando o processo saiu dentro da secretaria, ele saiu como SAEB. Só que dentro dessas revisões, dentro da Comissão de Política Salarial, ficou identificado que, pela lei, é necessário a gente trabalhar numa avaliação anual. Né? Então, o SAEB é uma avaliação bianual. No entanto, ele tinha sido pago em 21. A gente seguiu esse entendimento, que foi resgatado dentro do processo, que aquilo só foi considerado em 21 por 2 motivos. Um, por conta da pandemia, e o segundo motivo, porque existia a expectativa, ou pelo menos uma sinalização à época, que o SAEB passaria a ser anual. Então, manter o SAEB não tinha como, porque a gente estaria descumprindo a lei. Não obstante, o que foi feito é que houve uma equivalência dentro das metas. A metodologia de aferição do SAEB ele é diferente, porque ele trabalha sobre níveis de proficiência, descontado pelo fluxo, e o IDESP, o SARESP, trabalha por uma outra forma. Então, houve uma equivalência de metas. Então, ninguém foi prejudicado dentro do nosso ponto de vista pelos dados que a gente utilizou, pelos dados que a gente acompanhou. Por isso que a gente entende que quem cumpriu as metas, tanto o SAEB quanto o IDESP, foram beneficiados e receberam o bônus. Então, é só importante esclarecer essa mudança de metodologia, porque foi necessário a gente adequar a uma legislação, uma vez que a nossa intenção inicial não pôde ser considerada, porque o SAEB não virou anual, ele era simplesmente bianual. Mas é super importante guardar essa equivalência que foi colocada em relação às metas. Então, não houve prejuízo, houve simplesmente uma questão de equivalência ao longo desse processo. Obrigado, Vinícius. Então, isso aqui é muito importante, tá, gente? Nenhum profissional foi prejudicado da mudança SAEB para SARESP, tá? O que houve foi uma meta global da escola, como havia antes, né? A meta, aí a gente colocou a meta de ouro e diamante, só que as escolas não bateram. E a gente agora vai falar um pouquinho do bônus 24-25, onde a gente tem melhorias, porque a gente ficou triste realmente com o resultado. 820 escolas bateram, né? Mais de 4.000 escolas não bateram, tá? E a meta 24-25, o próximo bônus, que a gente quer pagar até antes de julho de 25, a gente quer antecipar o máximo o bônus, a gente vai ter muito mais gente batendo, e sobre isso que eu queria conversar. E tem um ponto, tá, gente? Só resgatando, talvez é importante deixar claro todo o esforço que a Secretaria de Educação fez para conseguir pagar o bônus. Até então, nós fomos foi a única secretaria dentro do governo do estado de São Paulo que pagou o bônus até agora. Então, houve um esforço gigantesco do secretário para que a gente pudesse disponibilizar um orçamento para poder pagar, uma negociação intensa com a Casa Civil, com Fazenda, para que a gente possa ter
a possibilidade de honrar esse compromisso, assim como ele foi honrado. Sim, tá bom. Então vamos falar do bônus 24, 25, né? Ele vem mais, com muito mais possibilidades para que a nossa rede bata as metas. Então, vamos aqui para os slides, tá? Então, agora falando sobre bônus 24, 25, o que eu posso fazer para receber o meu bônus, né? Na próxima rodada, a gente quer pagar no começo do ano que vem esse bônus, tá bom? Primeiro lugar, metas adequadas à realidade de cada escola e, mais importante, cada professora ou professor. Tá bom? Então, a gente tem uma meta, cada escola possui a sua meta ouro e a sua meta diamante, né, calculada pela equipe do Michel, onde a gente estudou a realidade de cada escola, certo, Michel? Perfeito. Se é PEI ou parcial, a complexidade da escola, o número de alunos, a vulnerabilidade e o histórico de aprendizagem dessa escola, entre outros fatores. Agora, não mais a escola depende só de matemática e português no final de ciclo, tá? A nota da escola vai ser calculada em base em toda a escola, tudo que o Provão e o Saresp avaliarem. Tá bom? Então isso é muito importante. Para você que é coordenador, para você que é diretora da escola, ou vice-diretora, ou não dá uma disciplina avaliada pelo Saresp, né? A nota que vai valer para você ganhar a sua meta não é só matemática e língua portuguesa do 9º ano, por exemplo, né? São todas as disciplinas, história, geografia, sociologia, filosofia, de todos os anos, tá bom? Então, isso é muito importante, todas as disciplinas compõem a média da escola. E acho que é importante reforçar que, dado isso, né, a gente mudou a métrica não é mais especificamente o IDESP, que só mede o final dos ciclos para português e matemática, a métrica passa a ser agora o índice de acertos, para que a gente possa poder ter essa avaliação aí para todas as disciplinas e todas as séries. Então, a métrica, apesar de ser usado o mesmo instrumento de avaliação, que é o Saresp, que é o Provão, a métrica é uma métrica diferente e a métrica que você já tem acesso no boletim que foi disponibilizado para todas as escolas e no que foi disponibilizado na sede para consulta aí para todos os profissionais. Tá bom? Então ficou mais simples, tá? Quanto é o percentual de acertos? Se acertou 60%, tirou 6, 70%, tirou 7. Vamos agora falar das professoras, professores. Então a escola possui uma meta, além da meta da escola, que era o que tinha antes, o que a gente adiciona para esse ano? Né? Como eu expliquei no primeiro semestre. Uma meta para cada disciplina, série de cada escola. Então, no 7º ano, por exemplo, existe uma meta para ciências, uma meta para história, geografia, inglês, língua portuguesa e matemática. Lá no ensino médio, tem meta para química, biologia, física, filosofia, sociologia. Tá bom? Pode passar. Lembrando, né, que o foco é o Saresp ou Provão, no caso do ensino médio, então todo ele vai ser realizado no mês de novembro, tá bom? Então hoje é dia 6 de agosto e a gente está falando da prova que vai ser realizada em novembro, tá bom? Agora, muito, muito importante, gente, quem vai realizar a prova é a VUNESP, tá? E esse ano, a gente, no acordo com a VUNESP, todo o material digital nosso foi entregue à VUNESP para elaboração dos itens, tá? Então, o Provão, o Saresp, vai se basear no material digital, tá? Então, isso é muito importante. Muitos professores falam isso, Renato, o Saresp não cai aquilo que a gente está ensinando. Cai outras matérias, outros conteúdos, outros itens. A gente ensina A e no Saresp pede B, não é justo. Então agora a gente veio com mais acuracidade, a gente entregou os materiais todos e a VUNESP está preparando o Saresp e o Provão com base nos nossos materiais digitais. Então isso aumenta a chance dos nossos professores e dos nossos alunos irem bem na prova. Pode passar, tá? Bom, como que calcula-se a meta? Então, eu sou um professor de história, por exemplo, do 7º ano, tá? E se eu quiser ter meta ouro, bater a meta ouro, ganhar um salário, tá? Na média, os meus alunos precisam aumentar meio ponto, tá? E se eu quiser bater meta diamante, na média, os meus alunos precisam aumentar 0,8. Então, se meus alunos tiraram 4 na prova do ano passado, esse ano, para eu bater diamante, eles têm que tirar 4,5. Desculpa, ouro 4,5 ou 4,8 para o diamante. Só que a gente estudou cada escola.
Então, é meio na média para o ouro, tá? Mas se a tua escola é parcial, se a tua escola é vulnerável, se a tua escola tem um alto grau de complexidade, a gente vai diminuir, ou se a tua escola já foi bem, por exemplo, tem uma nota alta, 5, 5,5, a gente vai diminuindo. Então tem algumas escolas que a meta ouro é subir 0,3, subir 0,2, ou até mesmo subir 0,1, você já bate a meta ouro, tá? E no limite, se você tirar 6,5, tá? Se teus alunos acertarem naquela série, 65% da prova, você já tem a meta ouro garantida, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Se tua escola é vulnerável, parcial, com alta complexidade, ou já foi bem, tua meta ouro vai sendo reduzida da média de meio até 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, tá? A mesma coisa acontece com diamante. Então, diamante, na média do estado, você tem que subir 0,8. Então, eu vou pegar um outro exemplo. Eu sou um professor uma professora de biologia, por exemplo, né? Então, meus alunos também tiraram 4. Na média, eu preciso, para ter o diamante, eu quero ter o diamante, meus alunos precisam tirar 4,8. Tá? Só que minha escola não é EPI, não tem 9 horas nem 7 horas. Eu tenho uma turma que já está com uma nota interessante, mas é uma escola muito vulnerável. O meu diamante pode ser 0,6, 0,5, 0,4 ou até 0,3. Tá? A menor é 0,3. Então, isso é muito importante. Cada professor tem a sua meta. E pode ser que nessa escola, o professor de química e a professora de biologia, um bata e o outro não bata. Depende da nota do provão de química e da nota do provão daquela série em biologia, tá bom? Então, cada um pode consultar a sua meta. Agora, se a sua turma tirar 7, você já garantiu o diamante. Tá bom? Para aquela turma. Então isso aqui é muito importante também, tá? Então vamos supor, a minha turma tá com 4. Tá, se for para 4 e 8, provavelmente eu já tenho diamante. Ah, mas minha turma tá com 6 e alguma coisa. Se tirou 7, é diamante. Se tá com mais de 7, 7 já é diamante, tá bom? Pode passar. A gente trouxe aqui alguns exemplos, tá? Para as nossas diretoras, diretores, professores. Então vamos lá. A gente tem aqui um professor de matemática, tá? Do 6º ano. E ele está mirando aqui a nota dele. Então, a gente pegou um caso no ano passado, aquela turma tirou 3,7, né? Para ele conquistar a meta ouro, aquela turma de 6º ano precisa ir para 4,20 no Saresp, tá? Se for 4,20, ponto, ele ganhou. Cada turma, você está vendo que tem o 6º ano D na primeira linha, o 6º ano E na segunda linha, o 6º ano F na terceira linha, tá bom? Se ele bater 2 turmas, ele vai ganhar 2/3 da meta. Se ele bater as 3 turmas, os 3/3 da meta inteira. Se ele bater uma turma só, 1/3. É proporcional às turmas, tá bom? E o diamante, nesse caso, ele precisa subir 0,8. Pode passar. Aqui a gente trouxe um caso de um professor que leciona em anos diferentes, tá? Então é um professor de língua portuguesa, né, que tem carga horária de 6 horas aula para o 6º ano, 7º e 8º. Você pode ver que no 6º ano a meta é diferente da do 7º, que é diferente da do 8º. Então cada turma tem a sua meta. Se ele bater as 3, né? Se vamos para ele bateu as 3 ouros, o 6º ano tirou 6,10, o 7º ano tirou 4,80 e o 8º ano tirou 5,20, ele bateu as 3 ouros, então ele vai ganhar ouro completo. Se ele bateu 2 ouros e uma não bateu, 2/3 do ouro ele leva, tá bom? Então a gente trouxe mais um exemplo agora, que é para aquele professor ou para aquela professora que não tem disciplinas, né? Obrigado, Michel. Disciplinas avaliadas pelo Saresp, tá? Então, esse caso aqui é um professor que tem uma turma de altas habilidades, 2 turmas de educação especial com 4 horas aulas, e ele também é Protec por 16 horas aulas, né? Então, nada disso é avaliado no Saresp. Então, ele ganha
pelo da escola. Você pode ir lá na coluna base apuração escola, né? Como ele está na mesma escola, é a mesma meta para todo mundo, um ganho de 0,3 para o ouro e 0,4 para o diamante. É uma escola já com uma nota boa, provavelmente também vulnerável, então somente com 0,4 ele já leva um diamante nesse caso, mas dependendo da nota global da escola. E o último exemplo, tá? É esse aqui, um professor de matemática que tem 3 disciplinas avaliadas pelo SARESP e uma disciplina que não é avaliada pelo SARESP, né? Então, muitos professores pegam eletivas, por exemplo, né? Ou trilhas do ensino médio, né? Nesses casos, não tem SARESP. Então, vamos pegar esse exemplo. 3/4 da nota desse professor depende da turma dele. Uma turma do 6º ano, né, o 6º ano A, uma turma do 6º ano B e uma turma do 6º ano C. Então, essas 3 turmas dependem diretamente dele. Educação financeira, que não tem SARESP, vale a nota da escola. Tá? Então, você pode ver lá na coluna base de apuração, está escrito disciplina, 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 escola. Né? Então, o que vale 1/4 desse professor é a escola. Na verdade, é menos, porque são só 2 horas aula, sempre proporcional às horas aulas. Tá bom? Então, imagina só, vou dar mais um exemplo. Pode mirar em minha câmera, por favor. Imagina que você é um professor, por exemplo, de história, né? Que você tem aulas de história, mas também você dá aula de geopolítica no ensino médio. Então, metade das suas aulas são de história no ensino médio, metade das suas horas aulas estão em geopolítica, tá? Onde você está dando geopolítica, o que importa é como vai a escola toda. E onde você dá efetivamente aula de história, é o que importa eles baterem a meta. Agora, se você dá aula para o 1º ano, não necessariamente a mesma meta, da primeira série do médio, não é a mesma meta da 2ª série do médio. A gente estudou cada turma e deu cada meta, tá bom? Com isso, gente, pode passar, por favor, os slides? Né, temos aqui algumas conclusões, tá? Então, basicamente, a explicação a gente está terminando, mas a gente tem conclusões. Então, se você é diretor, vice-diretor, coordenador, né, a tua meta é consolidada da escola. Se você é um professor que dá disciplinas que não são avaliadas no SARESP, também a tua meta é sobre a escola. Agora, a gente tem 150 mil professores, tá? Com disciplinas atreladas ao SARESP, 150 mil, tá? Então, todas as disciplinas que dão dependem do resultado dessa turma, tá bom? Pode passar. Antes de falar dos gatilhos... Não, podemos falar dos gatilhos. Obrigado, Michel. Então, lembrando que aquela turma, né, aquela escola tem que ter mais de 80% de frequência, lembrando que a gente já está com 85% aproximadamente, e também tem que ter participação no provão acima de 80%, tá bom? E existe uma exceção para o noturno, tá? Pro noturno, o piso de frequência escolar é 75% para gatilho do bônus, tá bom? Pode passar. Metas disponíveis. Então, isso aqui é muito importante, tá? Quer falar um pouquinho, Michel? Divide comigo, fala essa parte. Perfeito. Então, todo mundo, desde que a gente lançou o modelo de bonificação, já pode consultar tanto o ponto de partida, né, que qual foi meu índice de acertos no SARESP na minha escola em 2023, e também do ponto de vista individual para cada professor, ele pode ir lá conferir quais são as matérias que ele leciona, como é que aquela turma foi no SARESP, no provão em 2023, e para cada uma das turmas, qual que é a meta ouro e qual que é a meta diamante. O que a gente agregou desde que a gente lançou a bonificação, de forma a dar mais visibilidade e dar mais um poder, assim, um pouco de predição para o próprio professor? A gente trouxe 3 informações aqui. A gente trouxe a nota da prova paulista naquela respectiva turma disciplina do 1º bimestre, a nota da prova paulista naquela respectiva turma no 2º bimestre, e a gente incluiu uma mensagem que se eu estou muito bem, né, se nas notas da prova paulista elas estão acima da meta diamante, a gente está inferindo, imaginando, é só uma estimativa, obviamente não é certeza, mas a gente está só fazendo uma estimativa de que aquela turma está na trajetória correta para chegar na meta diamante. Se a média da 1º e 2º bimestre está entre a meta ouro e a meta diamante, a gente está inferindo de que aquela turma está naquela trajetória, e se ela está abaixo, a gente está inferindo de que
precisamos fazer um esforço adicional ali para melhorar os resultados daquela turma. Acho que é importante que a gente traz isso como um instrumento de visibilidade para cada professor, para que ele consiga planejar qual que é o esforço, qual que é a ação, qual que é o plano pedagógico que ele vai ter para cada uma das suas turmas, em cada uma das escolas ali que ele leciona, né? Exatamente, Michel. Então você, quando entra na sede, né, você vai ver as suas metas, a nota anterior e como as turmas têm ido na prova paulista para você calibrar o seu esforço, né, para conseguir o diamante, tá? Pode passar esse slide. A gente está feliz... esse era o último, né? Então pode voltar para a gente, que eu tenho mais algumas informações importantes. Então, consulte a sua meta na sede, tá? Por disciplina, por série, tá tudo lá, tá bom? São metas factíveis, né? Com pouco incremento. A gente está muito empolgado, a gente está, assim, muito animado para pagar um bônus histórico, tá? Na nossa previsão, tá? Principalmente porque a prova vai ser mais justa por cobrar o que está no material digital. A gente está se preparando no final desse ano para pagar um bônus histórico. Então, é óbvio que a gente não cobra resultados da prova paulista, nunca vamos cobrar, porque a prova paulista é uma avaliação diagnóstica. Então, ninguém da secretaria, ninguém vai chegar e falar, olha, você tinha que ir melhor na prova paulista, etc. Não é esse o objetivo da prova paulista, tá? A prova paulista é diagnóstica para apoiar vocês, né? A gente não fica cobrando resultado, nunca falei isso, nem vou falar, nem ninguém do nosso time aqui, tá bom? Agora, quando a gente vê que a prova paulista tem melhorado as notas, então isso é um bom sinal, né? É um sinal de que a aprendizagem está aumentando, principalmente porque a gente está cobrando o que está sendo dado em sala de aula, né? E a gente infere, estima que a nota do Saresp/Provão deve aumentar bastante, tá? Porque ele está cobrando não coisas muito desconectadas com o nosso material, e sim justamente indo olhar o nosso material. Então a gente está muito animado, tá, gente? A gente está muito animado com o ritmo que a rede está tendo, com a aprendizagem subindo, com o relato das professoras, dos professores, dos alunos. Então a gente está se preparando para pagar um bônus historicamente alto, tá? Eu estou realmente muito animado para pagar esse bônus alto, né? E outra coisa que está me deixando alegre, motivado, né? Alegre, por quê? Porque o que a gente escutou muito, poxa, eu cheguei tão perto da meta ouro, não bati, não recebi nada. E isso não vai acontecer agora. A gente está mudando isso, está melhorando, porque um professor que tem lá suas 8 turmas, né, ele tem a possibilidade, puxa, não bati no 8º ano, mas bati no 9º, não bati no 6º, mas bati no 8º, né, na primeira série do médio não bati diamante, mas na segunda série do médio bati diamante. Então, tem mais chances de você bater a meta, tá? Mesmo que seja parcial. Então a gente está muito animado, preparado aí para pagar um bônus historicamente alto, tá bom? Então, professoras, professores, diretores, né? Todo mundo focado no material digital, focado no Saresp, que vai ser em novembro, né? Estimulando os nossos alunos a fazer o Saresp com seriedade. Aí uma professora, acho que um outro comentário bem legal é falar assim, olha, Renato, eu já vi no ano passado, com o Provão Paulista, né, uma seriedade muito maior dos alunos com o Saresp, com a prova do ensino médio. Por quê? Antes, por que o aluno fazia o Saresp? Qual era a motivação do aluno fazer o Saresp? Ainda mais da terceira série do médio, né, Vinícius? Eu estou indo embora, essa prova não vale nada, a nota só sai no ano que vem. Não tem motivação para fazer agora, vale uma vaga na USP, vale uma vaga na Unicamp, vale uma vaga na Unesp, vale uma vaga na Univesp, vale uma vaga nas FATECs. Né? São mais de 10 mil vagas, então já temos aí um estímulo importante para o aluno. No 9º ano, que também não tinha estímulo, agora vale vaga para o Prontos por Mundo, para o intercâmbio, né? Então, é importante também, tá? Temos outros estímulos. A gente deve aprovar agora em agosto, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a lei do estágio SP, né? Onde o aluno vai poder estagiar numa empresa, né? E a gente vai ajudar no salário, porque a empresa ela fala assim, poxa, por que eu vou contratar um aluno do ensino médio? Né? A empresa pensa, eu estou acostumado a contratar estagiários das universidades.
contratar aluno do ensino médio, vale a pena, não vale? Então a gente responde, vale. A secretaria vai ajudar, vai entregar uma bolsa estágio para os nossos alunos. Tá? E essa bolsa estágio, o Saresp também vai contar. Tá bom? Então, alunos que vão bem no Saresp vão ter a possibilidade de estagiar nas empresas com a bolsa vindo do estado de São Paulo. Né? Então, essa é outra possibilidade muito boa que está em aprovação, deve se aprovar esse mês aqui na Lesp. Então, lembrando, né, Renato, que nesse mesmo projeto de lei tem um aluno monitor. Também. Então, está ali dentro essa questão da monitoria, que a gente vai poder pagar uma bolsa para esse aluno que vá bem dentro das notas Saresp. Então, a gente tem um conjunto de incentivos para que o aluno, de fato, ele esteja engajado, né, e trazendo bons resultados educacionais. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? A gente está focado no aprendizado do aluno. Isso é o que mais importa para a gente. Apoiar as escolas, né? Dar ferramentas para vocês. Então, o Saresp, chegando em novembro, a gente está de olho na aprendizagem e está alinhando, diríamos assim, poxa, aquele professor que conseguiu, né? Antes, eu penso assim, Vinícius, poxa, eu sou um professor de química, de biologia, de história, de geografia, de filosofia, todo mundo dependia do professor de matemática e língua portuguesa do final de ciclo. Era um peso muito grande. Né? Agora o professor, poxa, eu consegui que meus alunos aprendam, né? Eu elevei a nota de um ano para o outro dentro da minha realidade. Poxa, parabéns, você tem seu bônus. Né? Então isso é muito legal, muito mais possibilidade da gente pagar o bônus para a nossa rede. Tá? Então com isso a gente encerra o bônus, mas eu queria só deixar o convite aqui para a live da semana que vem. Já tem o dia, Beth? Até hoje, o final do dia a gente já manda, né, para vocês se programarem sobre o Super BI, o novo Super BI. Então eu queria aqui rapidamente falar 5 minutinhos sobre o Super BI, que eu vou falar em detalhes. A gente vai projetar, vai mostrar, tá, essa ferramenta super importante que é o Super BI, que passou por mudanças. Então, em primeiro lugar, o que a gente notou? Que o Super BI no primeiro semestre foi incrível. Foi incrível. A gente saiu de uma nota lá de fevereiro 4, aproximadamente, né, uma nota baixa. A nota foi subindo 5, 6, 7, até uma nota 9 de média da rede. Tá? Foi espetacular. Incrível o trabalho das escolas. Incrível. Principalmente ele pedia frequência escolar, que vocês subiram, e plataformas que subiu muito, de Tarefa, SP, Redação, Alura, Matific e Khan Academy. Né? Então foi, além do apoio presencial, então foi uma subida muito grande que a gente viu. Então, parabéns. O que a gente entendeu aqui? Que a gente colocou, as plataformas tiveram um peso excessivo no Super BI. Elas contavam juntas 70% da nota da escola. É um peso excessivo. Então a gente está mudando o Super BI. Vocês já podem acessar o novo Super BI, já está acessível a toda a rede. Tá? E as plataformas caem de 70% para 25%. Tá? Então a gente colocou outros elementos lá. O aluno presente continua, colocamos o professor presente, colocamos formação de professores, né? Então são outros exemplos. O Super BI não está completo ainda. Tá? Essa semana a gente acabou de lançou ontem, segunda-feira. Estamos ainda fazendo ajustes, tá? Devemos ter ajustes por mais 2 a 3 semanas. Então não se preocupe se a sua nota está baixa. Você vai entrar lá, poxa, estava 9, agora está 4. Não se preocupe, né? Ainda falta entrar todo o relatório do Multiplica, entre outros, né? Então a gente ainda está ajustando o Super BI, você vai entrar lá, a tua nota vai estar 4, vai estar 3,5, vai estar 5, né? Porque as aulas acabaram de começar, tem informações que a gente não tem, mas a gente mudou, tá? Então semana que vem, entre no Super BI, dê uma olhadinha como ele está, quais as colunas que compõem, não se preocupe, porque a nota está baixa, a gente está ajustando, as informações estão incompletas, né? Na semana que vem, a gente vai passar pedacinho do novo Super BI, tá bom? Para que a gente possa fazer esse movimento de crescimento, né, das notas do Super BI de todas as escolas de uma maneira mais ampla. Então, antes era praticamente só plataforma, e não é só de plataforma que vive uma escola, né? É muito além das plataformas.
tá bom? Então, as plataformas, de novo, cai de 70% para 20% ou 25%, e outros fatores entram, como formação de professores, frequência, Saresp está entrando, a gente também está mudando a vulnerabilidade, vocês vão gostar, F1, né, os anos iniciais, que antes estavam fora de muita coisa, agora entram, né? Então a gente está com um novo Super BI que a gente está bem empolgado aí para dividir com vocês. Até semana que vem. Fechamos? Fechamos. Gente, obrigado, um abração, um ótimo semestre a todos, obrigado aí por toda a dedicação pelos nossos jovens. Um abração. Um abraço.